Olá, meus colegas do quinto período do curso de Direito da UDC, Direito Empresarial 3, Títulos de Crédito. Nós vamos dar continuidade com o nosso tema relativamente às duplicatas, a fatura duplicata. Nós examinamos inicialmente que a fatura, ela consiste num extrato de um contrato de compra e venda mercantil celebrado entre partes domiciliadas no território brasileiro e que contém todas as características e as condições do negócio realizado na forma de contrato de compra e venda mercantil. Lembrando que o contrato de compra e venda mercantil é um contrato mercantil na medida em que ele é celebrado necessariamente por um comerciante. Esse comerciante ele compra as mercadorias para revendê-las ao fornecedor. É isso que faz do contrato de compra e venda um contrato de compra e venda mercantil. Não é o fato de apenas ter um comerciante na relação contratual que faz do contrato um contrato mercantil. É necessário, além da presença do comerciante, que o objeto do contrato de compra e venda esteja diretamente relacionado com a atividade desse comerciante. Por isso que nós falamos em contrato de compra e venda mercantil, nós estamos falando em contrato de compra e venda de mercadorias. Isto também, mais uma vez lembrando, reporta ao tempo em que nós tínhamos aquela dicotomia entre obrigações civis e obrigações mercantis. Agora não temos mais essa distinção entre obrigações mercantis e obrigações civis. Não temos mais essa diferença entre contratos mercantis e contratos civis. O Código Civil de 2002, enquanto queria unificar o direito privado, não conseguiu isso, mas como tem a sua origem lá no projeto de Código das Obrigações, acabou por unificar as obrigações. No entanto, a lei que trata das duplicatas, da fatura e das duplicatas, como é anterior ao Código Civil de 2002, portanto, de 1968, é a Lei 5.474, de 18 de julho de 68. Essa lei, então, ela foi editada, obviamente, quando ainda havia essa dicotomia das obrigações civis e obrigações mercantis. Por essa razão, a fatura ela é extraída de um contrato de compra e venda mercantil. A fatura é extraída do contrato de compra e venda mercantil. Pois bem, a partir dessa fatura, pode o comerciante emitir uma duplicata. A expressão duplicata quer dizer exatamente isso, é uma duplicação das informações, das obrigações contidas no contrato de compra e venda mercantil. E a fatura é o negócio jurídico subjacente que vincula essa duplicata. Assim, volto a dizer mais uma vez que a duplicata é um título essencialmente causal. Diferentemente da nota promissória da letra de câmbio, que são títulos abstratos, a duplicata é um título causal. Ou seja, eu não posso conceber a existência de uma duplicata sem uma fatura. Observem que fatura não é a mesma coisa que nota fiscal. A nota fiscal, ela representa uma obrigação tributária acessória, nos termos do artigo 114 do Código Tributário Nacional. É uma obrigação acessória. O que é a obrigação acessória? No direito tributário, a obrigação acessória é a obrigação de fazer. No caso, emitir uma nota fiscal, declarar a sua renda para a Receita Federal e, entre outras, documentar a sua atividade econômica para efeitos de fiscalização federal ou estadual ou municipal, enfim, uma documentação fiscal. A nota fiscal tem essa característica, é um documento apenas fiscal. Ela só se presta para fornecer à autoridade tributante elementos para a identificação do crédito tributário, só isso. A fatura é um documento, também é um documento, mas de natureza estritamente mercantil, de natureza estritamente comercial. Então, enquanto a fatura é um documento de natureza tributária, fiscal, a fatura é um documento de natureza mercantil. Nota fiscal, documento fiscal. Fatura, documento mercantil. É possível nós unirmos os dois documentos num só impresso. Hoje nós temos
a nota fiscal eletrônica, já nem precisamos mais daquela forma impressa, daqueles talonários de notas fiscais, não é isso? Mas se isso for possível, nós podemos emitir ambos em conjunto. Aí fica aquela expressão, nota fiscal fatura. Não quer dizer que ambas sejam equivalentes, quer dizer que ambas estão reunidas no mesmo documento. Muito bem, eu posso emitir uma duplicata sem a nota fiscal, mas não posso emitir a duplicata sem a fatura. Observem bem isso. Para que eu possa exigir a duplicata, eu preciso comprovar a existência da fatura, ou seja, eu preciso comprovar a existência do negócio jurídico subjacente. Mas eu não preciso provar necessariamente que eu paguei o fisco. Eu tenho lembrança de uma questão envolvendo um processo de execução de duplicata, em que o devedor questionava, por meio dos seus embargos, que não havia a correspondente nota fiscal, portanto a duplicata não poderia ser exigida pelo seu credor, o comerciante. O juiz da execução entendeu, no entanto, que estavam presentes os requisitos formais para a exigência da duplicata, que era exatamente a existência da fatura. O fato de não ter nota fiscal, isso não interfere no direito do credor de exigir o pagamento relativo àquela duplicata. No entanto, o juiz, na sua sentença, embora reconhecendo o direito do credor, que apresentou tão somente a fatura e não a nota fiscal, o juiz determinou que fossem remetidos cópias dos autos ao Ministério Público e também para as autoridades fiscais para que apurassem, por via de um processo administrativo fiscal, eventual sonegação ou até mesmo eventual crime tributário. Então o juiz não tomou conhecimento da ausência da nota fiscal, mas encaminhou às autoridades administrativas competentes. Isso para que nós possamos ter assim uma ideia do que é necessário para efeitos de se exigir a duplicata. Eu vou dizer mais agora então a respeito dos requisitos formais da duplicata, já que nós conhecemos que a duplicata é um documento, é um título extraído de uma fatura, portanto um título causal, e tem a finalidade de colocar em circulação o direito que tem o comerciante vendedor nesse título de crédito. Agora, analisando o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 5.474, de julho de 68, artigo 2º, parágrafo 1º, nós vamos examinar os requisitos formais da duplicata. Diz a lei, então, no parágrafo 1º, inciso 1, a duplicata conterá, inciso 1, a denominação duplicata, a data de sua emissão e o número de ordem. Bem, a duplicata ela tem que conter, portanto, o número de ordem, ela tem que conter, então, a data da sua emissão. Nós temos aqui um modelinho de duplicata, não sei se está bem claro para vocês, mas de qualquer maneira é para que a gente tenha uma ideia da duplicata. Quando eu falo aqui na duplicata, ela tem que ter a denominação duplicata, assim como os outros títulos de crédito, tem que ter expressão, letra de câmbio, nota promissória, a duplicata também tem que ter essa expressão duplicata. A data da sua emissão, a data em que a duplicata foi emitida. E mais, eu preciso ainda dizer uma coisinha a mais aqui da duplicata. A duplicata ela contém uma ordem de pagamento, assim como a letra de câmbio. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento. A duplicata também é uma ordem de pagamento. Quem é que emite essa ordem de pagamento? No caso da duplicata, o comerciante, que é o vendedor, que é o credor do comprador. Ele vai emitir essa ordem de pagamento, essa duplicata. Por isso, ele, credor, vendedor, no caso do contrato de compra e venda mercantil, ele vai sacar. Já que é uma ordem de pagamento, ele tem que ter o seu nome como emitente ou sacador. Então ele vai ter que colocar a data em que ele está emitindo a duplicata e mais o número de ordem da duplicata. Esse número de ordem da duplicata é importante para se identificar exatamente a numeração dessa duplicata. Eu vou caminhar um pouquinho mais adiante nessa lei 5.474, de 18 de julho de 68, no artigo 20. Eu estou na lei das duplicatas, a lei 5.474, 68, no artigo 20. Acompanhe comigo, abra lá o seu código, abra lá a sua lei e verifique comigo o seguinte. As empresas individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis que se dediquem à prestação de serviços
poderão também, na forma desta lei, emitir duplicatas. Só que eles terão, perdão, não era o artigo 20, era o artigo 19. A adoção do regime de vendas, de que trata o artigo 2º desta lei, obriga o vendedor a ter e a escriturar o livro de registro de duplicatas. Então, o livro de registro de duplicatas, ele passa a ser um livro obrigatório para o comerciante que se propor a vender mediante emissão de duplicatas. Então, essa duplicata tem que ter um número de ordem. Onde é que eu vou encontrar essa ordem, essa numeração? Eu vou encontrar no livro de registro da duplicata. E veja mais vocês, antes de nós prosseguirmos nisso, eu vejo aqui, por exemplo, no artigo 2º ainda, no parágrafo 2º, que uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. A duplicata, ela depende da fatura. Eu não posso ter várias faturas para a mesma duplicata. Uma duplicata para cada fatura, mas eu não posso ter várias faturas para a mesma duplicata. No entanto, prossegue o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 5.474. Eu posso ter para a mesma fatura diversas duplicatas. Vou repetir. Eu não posso ter diversas faturas para uma mesma duplicata, mas posso ter diversas duplicatas para a mesma fatura. Assim, a lei me diz aqui no parágrafo 3º do artigo 2º, nos casos de venda para pagamento em parcelas, poderá ser emitida duplicata única em que se discriminarão todas as prestações e seus vencimentos, ou uma série de duplicatas. E nesse caso, uma duplicata para cada prestação a que se refere o item 1 do parágrafo 1º desse artigo. E nesse caso, as duplicatas elas vão repetir o número de ordem, mas acrescido pela letra do alfabeto em sequência. Então eu tenho a duplicata número 1A, a duplicata número 1B, número 1C, número 1D. Então eu vou colocando uma letra do alfabeto na proporção da quantidade de parcelas que vão ser representadas pelas duplicatas. Então eu tenho aqui o número de ordem da duplicata. O segundo requisito formal diz que o número da fatura, além da duplicata, eu tenho que indicar também o número da fatura a qual ela corresponde. Depois, item 3 do artigo 1º, do artigo 2º, parágrafo 1º, a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista. Aqui um detalhe muito importante quanto ao vencimento da duplicata. A duplicata só admite duas modalidades de vencimento: à vista ou a um dia certo. Não se admite tempo certo da vista, nem tempo certo da data como vencimento da duplicata. Inciso 4 do artigo 2º, parágrafo 1º da lei. Nome e domicílio do vendedor e do comprador. A importância a pagar em algarismos e por extenso. A praça de pagamento. A duplicata, ainda que ela tenha o endereço do devedor, que é o sacado, que deve pagar, deve indicar também qual é a praça de pagamento, qual é o endereço e o município em que a duplicata será cobrada. Depois, a cláusula à ordem, porque a duplicata é uma ordem de pagamento, mas diferente da letra de câmbio e nota promissória, ela não é essencialmente a ordem. É preciso que tenha essa cláusula à ordem. E a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador como aceite cambial. Normalmente, quando nós pegamos aquela nota fiscal fatura, lá embaixo nós assinamos um canhotinho que ele destaca, aquilo é uma declaração de que nós reconhecemos a exatidão da obrigação que será representada pela nota promissória, pela duplicata, perdão, a minha confusão aqui, pela duplicata. Então percebam que eu preciso comprovar a existência do negócio jurídico para que eu possa então exigir o pagamento da duplicata. E por fim, eu preciso da assinatura do emitente. Assim nós paramos aqui com esse texto a respeito dos requisitos formais. Eu continuo à disposição de vocês para nós sanarmos dúvidas e lembrando que no nosso próximo encontro nós teremos a aula em videoconferência. Todas as nossas aulas daqui por diante serão em videoconferência. Eu vou postar no RA de vocês
a nossa atividade escrita e depois nós vamos nos reunir. No horário da aula, vejam só vocês, no horário da aula nós vamos nos reunir. Eu vou criar um link no Google Meet, vocês vão consultar aí no Google Meet, para aqueles que têm a conta no Google, é importante que vocês tenham a conta do Gmail, e nós vamos então, nas nossas próximas aulas, nós vamos nos reunir em videoconferência, e eu vou postar o material no RA, e em videoconferência no dia e horário da nossa aula, nós vamos sanar todas as nossas dúvidas, vamos debater e vamos assim fazendo para melhor aproveitar esse tempo de isolamento social. Até lá então.